Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Lúcia e nós vamos dar continuidade à matéria de História, mas agora é do terceiro bimestre, tá? Então, nós vamos dar início à nossa matéria de História, dando continuidade sobre a vida dos escravos quando chegaram aqui no Brasil, né? Agora nós vamos falar sobre a viagem, como era feita essa viagem, né? Então, vamos lá. Os escravos, nós já aprendemos que eles eram vistos como mercadorias e não como pessoas. A história diz que os primeiros escravos que chegaram aqui no Brasil foram trazidos aproximadamente há mais de 450 anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás. Chegaram na condição de escravos para trabalhar principalmente na produção do açúcar, né? Nós já vimos isso na matéria do segundo bimestre e nós já vimos também como eles trabalhavam na produção de açúcar nos engenhos, né? Mas lá na África existiam mercados de escravos, onde os comerciantes europeus iam buscar esses escravos para trazê-los para o Brasil. Os compradores desses escravos eram portugueses, ingleses, franceses e holandeses. Esses compradores ofereciam, em troca dos escravos, até mesmo alimentos como arroz, farinha, fumo, cachaça e armas de fogo. Olha só, aqui está o desenho para vocês, ó. Alguns objetos que eles ofereciam em troca dos escravos lá no comércio na África. A difícil viagem dos escravos nos navios negreiros, né? Após a negociação dos escravos, após os comerciantes comprarem esses escravos, essas pessoas tinham que caminhar uma distância muito grande, muitas vezes centenas de quilômetros. Era uma viagem muito difícil e muitas vezes esses escravos não existiam e acabavam morrendo durante a viagem. Começava então uma grande viagem, uma grande caminhada até os navios negreiros. Essas embarcações chegavam a transportar mais de 1.000 escravos, né, amontoados um em cima do outro, sem receber alimentação, sem receber cuidados médicos, e muitas vezes eles não resistiam à viagem e acabavam morrendo. Eles vinham acorrentados, uns do lado dos outros, né, um do lado do outro acorrentado, e calcula-se que quase 1/3 das embarcações morriam, quer dizer, muitos escravos morriam durante a viagem. Eles eram vítimas de doenças como sarampo, diarreia, escorbuto, que era uma doença que causava uma infecção nas gengivas dos escravos por falta de alimentação e vitaminas. E eles não resistiam e quando chegavam aqui ao Brasil, muitos escravos que embarcavam já não estavam mais, porque já haviam morrido durante a viagem. Tá bom? Então, vocês vão responder as questões que a gente vai enviar para vocês. E depois também a gente vai se ver na aula, tá bom? Então, a gente vai tirar todas as dúvidas. Beijos!